O segundo capítulo do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos fala sobre a dificuldade de planejar que a maioria das pessoas tem. E o autor fala que não é tão difícil assim fazer um planejamento, não exige um conhecimento super evoluído, coisa assim. Mas o problema está em outros pontos, que é o que o autor vai comentar com a gente durante esse capítulo. No início do capítulo, o autor ilustra a situação de algumas famílias, a realidade da maioria delas. Pensa comigo, nós estamos acostumados, assim, crescemos assistindo filmes americanos, novelas americanas, então com aquele estereótipo americano de sucesso. Mas se pararmos para pensar, a economia dos Estados Unidos e a do Brasil são um pouco diferentes. Então algumas coisas que fazem sentido lá já ter aos 20, aos 25 anos, não fazem sentido para nós. E também tem muito a questão da individualidade. O que a mídia, o que a sociedade estipula como sucesso, às vezes nós levamos ao pé da letra e ficamos correndo a vida toda atrás de alcançar aquilo em busca da felicidade e não paramos para olhar para nós, para dentro, um para o outro e pensar o que é importante para nós. Será que esse estilo de vida, esse sucesso financeiro aqui é realmente o que vai ser o ideal para nós? Para vocês enquanto casal? E para alcançar esse estereótipo de família bem-sucedida da classe média, a maioria dos casais vão adquirindo bens sem pensar no futuro. E por consequência, depois de terem passado a vida toda colocando tensão nessas conquistas, faz uma conquista, corre atrás para pagar os juros, daí já adianta outra compra e quando chegam num ponto, eles precisam começar a vender bens, se desfazer muitas vezes de imóvel, veículo, porque não dão conta de pagar os juros ou tiveram algum imprevisto financeiro, ou senão eles precisam, quando chegam lá na aposentadoria, diminuir drasticamente o seu padrão de vida, porque não se planejaram para manter esse padrão depois que parassem de trabalhar. Gente, adiantar sonhos custa caro, porque a compra de alguns bens até pode esperar um pouquinho mais, mas o desejo de ostentação, de mostrar que é um casal bem-sucedido, é o que não pode esperar. E é aí que muitos casais caem na monotonia financeira. Gente, sério, os imóveis mais baratos que você encontra são provenientes do quê? Divórcio. Aí, infelizmente, é em divórcio e inventário que estão as melhores oportunidades do mercado imobiliário. O cenário triste e real e comum de muitos casais é ver as conquistas financeiras se tornando perda por falta de dinheiro e de planejamento. É ver o seu casamento indo por água abaixo por coisinhas pequenas que foram acumulando e acabando com a sintonia do casal. E muitas dessas coisinhas pequenas são problemas financeiros, são falta de comunicação e diálogo, como nós vimos no primeiro capítulo, mas essa não precisa ser a sua realidade. E se fizesse só o básico, já não teria problema. Então, por que que todos erram? Por que planejamento financeiro não vai pra frente? Talvez eles até comecem, mas desistam, mas parem. Por que que essa é a realidade da maioria dos casais? Vamos ver agora os principais motivos que o autor elencou. E se você identificar um desses, aí é hora de ajustar. E a primeira questão é que as pessoas têm a tendência de colocar a sua vida pessoal em segundo plano, em prol das demandas profissionais. O que acontece? Nessa fase da vida, as pessoas querem ser excelentes profissionais, mas acabam deixando coisas importantes de lado. Acabam não tendo esse equilíbrio. Elas colocam toda a energia delas no trabalho, mas quando chega em casa, o que sobra para a família? O que sobra para elas mesmas?
o que sobra. Todos sabem que 8 horas de sono, uma boa alimentação, praticar exercício físico, ter uma vida espiritual, ter um tempo de autocuidado, ter tempo de qualidade com a família são coisas básicas e essenciais para nossa qualidade de vida e para nossa felicidade. Mas quais são as primeiras coisas que nós tiramos da nossa agenda quando o tempo está curto? São justamente essas coisas que deveriam ser as mais importantes. E isso é um bloqueio que a maioria das pessoas tem e não conseguem romper e acaba levando elas para um envelhecimento precoce, para problemas de saúde e depois, quando elas começam a ter alguns problemas, depois de terem passado, sei lá, depois quando chegam nos 50, 60, percebem, poxa, não valeu a pena eu ter dedicado tanto tempo e tanta energia naquilo e ter esquecido totalmente dessas áreas. Claro que nós precisamos sim mandar bem no nosso trabalho, nós precisamos sim fazer as coisas com excelência, mas nós precisamos cuidar e manter um equilíbrio. E vou falar pra vocês, mas eu não posso ter essa qualidade de vida, me dar ao luxo de priorizar essas coisas. Mas posso te falar uma coisa? Isso é só questão de objetivo, prioridade, organização e boa vontade. Eu sou a prova disso. Eu passei os últimos anos da faculdade vivendo igual um robozinho. Eu dormia o máximo que eu conseguia de manhã, acordava atrasada, saía correndo para ir pro trabalho, não tomava café da manhã, só tomava banho, me arrumava e saía correndo, passava o dia no trabalho. Assim, quando nós começamos o dia na correria, nós passamos o dia todo correndo. Aí eu saía do trabalho, ia direto pra faculdade, chegava em casa quase meia-noite, só tomava um banho, comia alguma coisa. Quando eu comia e ia dormir de novo. Isso era saudável? Não, não era. Eu poderia fazer alguma coisa? Sim, eu poderia ter feito alguma coisa. Eu poderia sim ter organizado uma rotina e ter adiado algumas matérias da faculdade, ter me formado 1 ou 2 semestres depois e dado prioridade para a minha qualidade de vida. Se eu fosse fazer de novo, eu faria diferente. Mas como eu não posso, eu cuido a partir daqui. E é claro que isso também afetou os meus relacionamentos com a minha família, com os meus amigos, porque não existe relacionamento nenhum de baixa manutenção. Ou você dedica tempo, ou o vínculo é enfraquecido. Segundo motivo é que a rotina de controlar gastos não é tão prazerosa quanto se alimentar, fazer exercício físico ou dormir 8 horas por dia. Pode ser chato e difícil para a maioria das pessoas, mas se mantivermos essa disciplina e esse compromisso com a gente mesmo, com a nossa família, vai dar resultados. E essas conquistas de objetivos, essas conquistas de coisas que vocês queriam comprar, que vocês planejaram, vai ser muito prazerosa e gratificante. Depois que vocês tiverem as primeiras conquistas por meio de um planejamento e vocês verem os resultados disso, vocês não vão mais querer sair comprando por aí sem planejamento. E a terceira razão que dificulta o planejamento financeiro é a tentação de gastar. Ou seja, se você não tiver um objetivo claro, você não vai guardar dinheiro só por guardar. Se você tem dinheiro, você vai gastar, você vai utilizar para comprar coisas e algo do tipo. Então você vai dar um jeito de gastar aquele dinheiro. Aí que nós voltamos para a questão do diálogo e dos objetivos claros. O que é importante para vocês? Quais são os objetivos que vocês têm? Se vocês não tiverem clareza disso, vocês vão gastar com qualquer coisa. E sobre os benefícios de fazer um planejamento financeiro, de se organizar, não é só para não ficar no vermelho. Claro que isso já é uma paz, né? Mas vai muito além disso. É você construir segurança e você conseguir manter o padrão de vida que você vai conquistando. Imagina, sempre que você elevar seu padrão de vida em alguma área, se você fizer com planejamento,
vai te dar suporte para você manter aquele padrão, para você não precisar, opa, esse mês eu tenho dinheiro, eu vou ir num restaurante melhor, eu vou ir no salão de beleza, mas daí no outro já falta, daí eu não vou. Não, você vai aumentando o seu padrão de vida de forma estratégica e sólida, que você vai conseguir manter com segurança. No fim do capítulo, o autor traz uma reflexão muito legal que eu vou compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: dinheiro não lhes dará prazer se vocês não aprenderem a tirar prazer de cada momento da vida. Dinheiro não trará felicidade se vocês não souberem o que é felicidade. O grande bem que o dinheiro pode lhes dar é permitir manter aquilo que vocês conquistaram. Perder o que conquistamos durante a vida significa deixar essa vida aos poucos da pior maneira. Então, eu acho, não sei se vocês já chegaram a ver a história do Gustavo Cerbasi com a esposa dele, a Adriana. É muito legal a forma como eles se planejaram, porque eles se organizaram financeiramente de uma forma que eles listaram o que era importante e essencial para eles como casal e as coisas que eles poderiam abrir mãos juntos. Então, esse planejamento em conjunto facilitou e deixou o processo de conquistas muito mais leve. Um exemplo disso, para eles, uma prioridade, algo que eles não queriam abrir mão, era fazer viagens. Então, durante toda a vida deles, eles passaram assim pouquíssimos meses sem viajar. Eles costumavam fazer uma viagem ali por mês, mais ou menos, nem que fosse para um lugar próximo, uma cidade vizinha, algo assim. Isso era uma prioridade deles, mas cada casal tem as suas prioridades e vocês precisam identificar quais são as prioridades de vocês. No fim do livro tem umas perguntinhas para fazer um teste, uma autoavaliação da capacidade que vocês têm juntos de construir riqueza. Eu peguei essas perguntinhas, adaptei, acrescentei mais algumas e montei um quiz bem legal para vocês. O link desse quiz está aqui na descrição do vídeo. Você acessa ele, responde as perguntas e já vê qual é o seu resultado. Aí tem algumas sugestões também do que vocês podem fazer para melhorar esses pontos. E se você gostou desse conteúdo, me segue aqui, ativa o sininho para receber o próximo vídeo, que vai ser sobre finanças no namoro e no noivado. Se você está nessa fase ou ainda vai chegar, então já fica esperando o próximo vídeo, porque vai ter muito insight bom.